Vamos lá, então. Eu adoro essas frases, porque nós vamos na internet e pegamos assim, Charlie Chaplin, Shakespeare, né, Andy Warhol, e muitas vezes eles nunca disseram isso, tá? As pessoas usam, na verdade, pseudônimos, né, ou seja, de nomes falsos ou atribuídos em forma de fantasia para poder falar. Então vamos dizer que essa frase seja de Andy Warhol, que diz: quando eu me olho no espelho, só sei que não me vejo como os outros me veem. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Isso traz muito daquilo que eu disse da semana passada, da imagem pessoal, né? Nós temos uma forma de nos olhar e de nos vermos que não condiz exatamente com a realidade. Um exemplo clássico, eu ponho determinada roupa e acho que estou ótimo. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, você está brega hoje, você vai sair com essa roupa, tem certeza? Quer dizer, isso já é uma situação de que eu estou a me ver de uma forma e a pessoa está me vendo de outra forma. Eu sofro muito esse bullying em casa, porque a pessoa tem a mania de ficar me julgando de cima e embaixo o meu vestuário. E olha que eu sou uma pessoa ligada à moda, né? Então imagina se eu não fosse. Então, quer dizer, o tempo inteiro significa que eu sou uma pessoa que tenho eu mesmo e Irene. E isso se mistura e se confunde. Então nós temos dois lados nossos. E, na verdade, o que acontece? Nós nunca nos mostramos totalmente como nós somos, né? Imagina isso na vida, imagina isso no relacionamento, imagina isso no trabalho. Nós nunca nos abrimos completamente. Por mais que você fale, não é o meu caso, que eu sou uma pessoa tímida, tenho dificuldade de falar, falo pouco, eu tenho realmente muita vergonha de dizer isso, mas eu sou uma pessoa tímida. Por mais que você fale, que não é o meu caso, você sempre realmente não mostra todo o seu lado, todo o seu jeito de ser, né? Então, isso é uma questão que, na semana passada, eu trabalhei como sendo as formas como você se vê, patinho feio, Cinderela, se achando, e no caso da imagem profissional, existem várias personas também que te representam no seu momento de trabalho. Por isso que eu falei da questão das personas, lembrando que persona não é máscara, ok? E aí vem essa questão. Na semana passada, eu sempre faço esse contraponto, né? Eu perguntei como você se vende, né? Quanto você vale? Quanto você acha que vale? E aqui faz a pergunta, em relação a você, qual a opinião do outro sobre você? Porque no slide anterior, a pergunta era, como você se vê? Né? Como você se enxerga? E aqui é como o outro vê você. Às vezes você se supervaloriza, e não é tudo isso. Às vezes você se subloca e você, não, na verdade, está muito além daquele posto ou daquela situação ou daquela função em que você se encontra ali, né? Então, é necessário que você faça essa comparação de informações. E aí gera-se um conflito, que é a questão do quê? Muitas vezes da insatisfação. A insatisfação humana, a insatisfação pessoal, ela é normal, mas ela vai refletir na insatisfação profissional. E muitas vezes a questão é trabalharmos nós mesmos para vivermos melhor no emprego, suportarmos o emprego, melhorarmos nossa relação de trabalho, depende da situação em que você vive, né? Então dizem que Charlie Chaplin disse que tudo depende só de mim. A única questão que eu penso, se Charlie Chaplin tivesse dito isso mesmo, é o só. Essa questão do só é muito forte. Tudo depende só de mim. Eu acho que tudo, quando eu digo acho, eu até brigo com os meus alunos, porque quem acha perde, comigo quem acha perde ponto, né? Então eu não vou utilizar o acho, eu espero que não tenha nenhum aluno aí ouvindo a minha frase, porque eu achei e eu acabei de perder. Então, na verdade, o que acontece? Tudo depende de mim, sim, mas junto também com outras pessoas que estão ao meu redor, né? Como a questão do local de trabalho em que eu me encontro. Eu não dou conta de fazer todas as atividades. Quem está no momento de trabalho agora, nesse momento de pandemia, sente muito isso, né? Quem tem a condição ainda de sair para trabalhar, que não esteja fazendo só home office, que é o meu caso, que estou, né, numa parte da empresa onde me dá condições de trabalhar presencialmente, é impossível eu trabalhar somente eu mesmo e Irene, então isso não existe. Como que você coloca, né, um balanceamento entre a vida pessoal e o trabalho? Porque hoje em dia elas estão tão interligadas que fica difícil de você, às vezes, separar quem é quem. Mas é necessário, né? Muitas das vezes você leva o trabalho para casa porque é necessário, por exemplo, o caso de um professor, né? É necessário que muitas vezes nós levemos trabalhos para casa. Mas não se trata disso. Se trata de
como está a sua vida pessoal e como está a sua vida profissional, porque, evidentemente, um vai refletir sobre o outro. Se você trabalha num lugar em que você detesta, que você não gosta, ou que o salário não te satisfaz, ou que você não se sente valorizada ou valorizado, é óbvio que isso vai ser um problema. E para aqueles que estão assistindo à palestra e que, por acaso, não estejam no setor de trabalho, como, por exemplo, alunos, né, que possam estar assistindo a minha palestra e que ainda não estão no mercado de trabalho, memorizem, gravem essas coisas, porque vocês terão essa situação no futuro. É aquela velha história que minha mãe me falava e eu só percebi depois que eu comecei, né? Bem, aí na semana passada eu perguntei como que você se vende. E nessa hoje eu pergunto, você se contrataria? Então, é a primeira pergunta que devemos fazer. Eu estou numa oferta de emprego, eu estou alçando um mercado de trabalho, eu acabei de formar, né? Eu já estou na luta há algum tempo, e aí eu quero algo melhor, eu quero algo maior. Então, a primeira pergunta que você faz, você se contrataria? Bem, a resposta que eu tenho a dizer para você é o seguinte, eu me contrataria por quê? Aqui, com 5 estrelas, se representa, na verdade, o quê? De acordo com aquilo que me é possível. Então, vamos imaginar que, de repente, o cargo ao qual eu estou interessado não me permite ser contratado exatamente por aquilo. Então, não é possível uma representação de 5 estrelas, porque eu não sou a quinta estrela do pedaço, né? Ainda me faltam 2. Eu me contrataria? Depende. Eu me contrataria para ser, nesse momento, técnico de enfermagem? Não, não seria possível. Eu não tenho formação para isso. Eu me contrataria para fazer determinadas coisas que envolvam, por exemplo, balanceamento nutricional? Para algumas coisas seria possível, sim. Há uma formação que me permite tal coisa, mas só vai até a página 10. Não passa disso. Por quê? Porque eu não levei isso à frente no sentido de colocar em prática na minha vida. Então, não é possível me contratar para isso, né? Então, por que você se contrataria? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu me contrataria? Eu me contrataria por quê? Bom, aí eu diria para você, eu me contrataria para determinadas situações e outras determinadas situações eu nem sonho em participar delas. Na empresa na qual eu trabalho, uma vez eu tive uma oportunidade de alçar uma função e eu fiquei nessa função um tempo. Eu digo para vocês que não foi realmente a melhor coisa que eu passei durante aquele processo. Não por causa da empresa, mas porque eu realmente não me via naquele setor, naquela situação ali. Eu realmente percebia que aquilo me custava muito mais do que entrar em sala de aula e trabalhar e dar as minhas aulas e ter contato com seres humanos, e enfim, né? Havia muita burocracia necessária, muita formalidade, muita documentação, e isso não passa por mim, isso não permeia pela minha vida, pelo meu jeito de ser e pelo currículo que eu tenho, que eu criei ao longo da minha vida. Então eu não me contrataria para aquela função, e graças a Deus eu não estou mais nela, entende? Então, quer dizer, tive a oportunidade, e se fosse uma empresa em que eu não tivesse outra opção, provavelmente eu seria demitido ou pediria demissão, porque eu não aguentaria, com certeza, né? Eu me conheço, eu sei como eu sou. Então, uma outra questão, sorria, você está sendo vigiado. E está mesmo. Não adianta dizer que não. Tem sempre alguém, tem sempre um Ivan, tem sempre uma Valkyria, tem sempre um Alex na sua vida. Esses são os personagens criados e que permeiam o meu mundo e o mundo de vocês. Tem sempre alguém, né, um Garfield, tem sempre uma Dani, por exemplo, que está ali me vigiando, né, para ver se o sistema está funcionando. Tem sempre alguém à sua volta, sempre uma pessoa te observa. Não adianta, né? É natural isso dos seres humanos. Imagina então no trabalho. Então, como organizar tudo isso? O comportamento empresarial, que faz parte desta área que eu atuo, né, como comunicação empresarial, dessa disciplina, trabalha e traz à tona justamente isso. E vai até mais além, por exemplo, essa forma nova de trabalho que as empresas têm, em que as paredes agora são de vidros, né, são box, onde você vê as outras pessoas e qualquer gesto que ela faça te distrai, e você tem que ter concentração, e que você passa e os vidros são todos escritos com vários detalhes. Quer dizer, é um processo novo, é um processo moderno, e contemporâneo de trabalhar e que está crescendo cada vez mais. E como que você vai fazer
para organizar a sua vida mental, né, trabalhar a sua neurolinguística, a sua capacidade de concentração. Vocês podem ver que a cada momento que eu converso com vocês, eu estou aqui no Shopping Boulevard, né, fazer propaganda, na UVV On, e aí passa uma pessoa aqui, de máscara ainda, não tem como eu olhar, porque passa um ponto, para um fandango amarelo. Tem hora que passa um fandango com ketchup, ou seja, uma máscara vermelha. Aí eu fico sempre, mas eu tenho que voltar. Né? Então, é esse o processo que nós temos. Então, realmente, sim. Para isso, é necessário que, gostemos ou não, temos que viver em grupo. E viver em grupo exige etiqueta. E etiqueta exige regras sociais do bom convívio. E no trabalho não vai ser diferente. Tá? Bem, existe uma situação que é o comportamento no trabalho. Dentro da lógica da comunicação empresarial, nós temos esses 16 tipos de personalidades existentes. Né? Então, tem o supervisor, o cumpridor, defensor, o ajudador, o artífice, o fazedor, o intérprete, o artista, etc. E tal. Então, isso daí é uma gama de situações psicológicas e neurolinguísticas dentro de uma área de trabalho. Em contraponto, você tem também o oposto disso, porque você tem a antítese, ou seja, o contrário do ser, né, que eu vou filosofar aqui, que seria o não ser, aquele que não se encontra, é posicionado em determinada situação, que é o grosseiro, o reclamão, o folgado, o fofoqueiro, o puxa-saco, né, que nós conhecemos e sabemos que eles existem, e estão aí nos permeando. E, na verdade, o que significa? Eu tenho que abrir o jogo para vocês e não tem como dizer outra coisa. Eu sou um misto de todos eles. Não de todas as funções. Eu também não sou tão cri-cri, eu não sou assim tão grosseiro, né? Mas o que acontece? Nós somos uma miscelânea das duas coisas. Não temos como fugir. Não somos totalmente anjos e nem totalmente demônios. Então, o que acontece? A expressão é essa. Eu sou plural. Né? Eu tenho uma série de situações que estão relacionadas àquele quadro das 16 oportunidades que me fazem melhor, e também dentro daqueles outros fatos em que quem é que não gosta de um fuxicozinho aqui e ali, né? Você viu fulano? Você viu Carla hoje? Né? Alex, nossa, você viu? Então, Valquíria, fala um pouquinho demais hoje, né? Daqui a pouco está completando 3 meses, vai se sentir. Hoje a gente chama ela de Emily, tipo Diabo Veste Prada, não está ainda bem definida. Daqui a pouco a gente dá um nome a ela, que é o nome dela, Valquíria. Né? Então, quer dizer, você tem o seu espaço e você é plural. Porque você chega numa empresa, como eu disse semana passada, você tem a sua imagem pessoal, né? E aí você precisa efetivamente trabalhar toda essa gama da sua pluralidade. A situação é essa. Eu perguntar para você, você é uma soma do quê com o quê? Eu poderia dizer o seguinte, bom, por acaso, muito por acaso, eu tenho a função aqui na empresa de supervisor. Então, como supervisor, eu tenho que fazer uma série de cobranças, eu tenho que atuar junto aos colegas de trabalho, né? Então, isso é uma situação da minha vida. Em compensação, em alguns momentos em que eu sou mentiroso, às vezes eu preciso mentir, são as mentiras sociais, são necessárias, né? Tal coisa está atrasada? Não, está andando, está indo. Só vai ir, na verdade, como diz o povo, só vai ir, né? Quando chegar no final do dia que você fala, meu Deus, esqueci disso. Então, assim, nós somos um composto químico orgânico, olha que frase linda, nada a ver, mas surte um efeito, né? Nós somos um composto químico e orgânico dessas duas coisas. Só que aí é que está, não é só você, a não ser que você trabalhe em home office, mas mesmo que você trabalhe em home office, nós agora, professores, mudei de face, professor Roberto. Enquanto professores, eu trabalho em home office. E aí o que acontece? Eu tenho uma gama de alunos que estão do outro lado, que são pessoas físicas, como vocês estão aí, que embora eu não esteja vendo, né, com seus devidos nomes, suas personalidades. E, como estamos em aula telepresencial, eu me lembro, né? Eu tenho a percepção desse outro ser que está do outro lado da tela. E mesmo quando as aulas são totalmente à distância, como o caso das disciplinas que eu leciono à distância, eu tenho uma personalidade, eu consigo capturar uma personalidade do aluno que interage comigo. Né? O aluno que não interage não é possível, até mesmo na questão presencial. Não é possível extrair de um aluno, no caso de uma sala 40 alunos. Mas no ambiente de trabalho, voltemos à empresa, você tem, por exemplo, situações em que você tem este lado
esquerdo e este lado direito, né? Não temos como. O que é necessário é dosar tal situação. Para complicar um pouco mais, você tem o outro. O outro também está nessa situação. Você não é o único, né? Você também tem que enxergar que existe o outro. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Fica essa confusão que está aí. Onde está você? Onde está o outro? Onde estão os outros? Né? E ainda tem aqueles que você nem sabe que existem e que trabalham com você e que estão de forma direta ou indiretamente ligado ao seu trabalho. Então, o que acontece? É muita bagunça. Se você achou bonito, é porque você gosta de abstração. Isso aqui me dá gastura, eu tenho toque. Então, isso aqui me dá nervoso. Significa que as coisas precisam ter o seu próprio espaço. Elas podem estar bem relacionadas, mas não assim, desse jeito que eu coloquei aqui. Então, eu preciso melhorar essa situação. Agora sim. Agora eu consigo me encontrar no meio do outro, no meio dos outros e no meio daqueles que eu nem sei quem são. Como isso? Na relação de trabalho do dia a dia. Você trabalha numa empresa que tem fornecedores, que tem pessoas fixas, pessoas terceirizadas. Então você lida com essa gama de pessoas, de personalidades, de informação o tempo inteiro, né? E você às vezes tem 2 empregos, e aí você tem que lidar com 2 situações diferentes, a empresa A e a empresa B. O professor também passa por isso quando trabalha em 2 empregos, né? Então significa que temos que nos encontrar nessa confusão e não permitir que isso se estabeleça por muito tempo. Então eu tenho que saber onde é o meu lugar, no sentido positivo, não dizer assim, nossa, eu sou inferior a fulano, meu lugar é aqui. Não se trata disso, mas se trata de você saber entender qual é a sua posição, qual é o seu lugar dentro da empresa. Se você não sabe, então você tem que procurar saber. Não pode ficar perdido, onde estou, quem sou eu, né? Você tem que se encontrar. Isso, por exemplo, acontece quando você chega. Alex, que é um amigo meu, que trabalha comigo, quando ele chegou, foi muito engraçado. Alex ficava assim, o que eu devo fazer? Eu falo, Alex, não sei, eu preciso resolver tal coisa. Aí eu corri e resolvi. Aí Alex ia até outra pessoa, o que eu devo fazer? Aí um dia eu peguei e falei assim, Alex, vem cá, senta aqui. Aí puxei a cadeira, sentei com o Alex e falei, Alex, olha só, o setor que você trabalha é assim, 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 assim. Entendeu? Entendi. Aí ele tomou um choque de realidade. Aí ele foi para casa. No outro dia ele voltou e ele assim é quase um monge budista. Ele fala assim devagar, pausadamente. E aí ele pegou e falou assim: "Eu estou até agora pensando sobre o que você falou". Eu falei: "Sobre o que eu falei?". Aí ele falou sobre aquele assunto de ontem. Eu já não lembrava. Aí você vem com aquela mentira. É o momento da mentira. Aí eu dei um sorriso social. Eu falei: "Ah, tá, que bom. E qual foi a conclusão que você chegou?". Porque eu mesmo sabia do que ele estava falando. Aí ele disse, eu falei, muito bom, Alex, você já agora percebe como a coisa funciona. Então, tente se encontrar em um desses quadrados, desses retângulos aí. Alex já se encontrou. De vez em quando ele permeia entre um quadrado e outro, mas faz parte da função dele. Ou seja, ele passou a entender que o lugar dele é esse daí. Entende? Alex está aqui. Isso aqui é Alex em várias funções. Ora, Alex nem aparece, tá vendo? Aqui em cima, a formiguinha aqui é a Alex. Ora, Alex aqui à esquerda. Ora, Alex aqui segurando, enxugando gelo. Então, significa que nós temos uma função, mas às vezes com várias atribuições dentro de uma empresa. Eu fico imaginando, por exemplo, um gerente de loja. Um gerente de loja tem que, às vezes, abrir a loja, fazer escala de funcionário, né? Colocar sempre, verificar se a mercadoria está sempre no lugar, se a vitrine está bonita ou não está, se a loja está limpa, se o funcionário voltou a tempo. Então, quer dizer, uma série de atribuições com uma única função que a pessoa tem de gerente. Então, todos nós temos uma função, né? Funções específicas e funções flutuantes dentro da empresa. Ah, mas eu não ganho para fazer isso. Ok, tudo bem, é uma questão a ser analisada, é uma questão a ser pensada, é uma questão a ser trabalhada, e é uma questão que você pode planejar e mudar essa situação ao longo da sua vida. Para isso que você precisa o quê? Para isso que você precisa estabelecer um alvo na sua vida. E aí implica no fato de você saber exatamente o que você quer. E muitas vezes você tem pessoas que atrapalham a sua vida. Por exemplo, Valquíria. Vamos à Valquíria agora. Valquíria é uma pessoa que mal chegou na empresa e um dia virou para mim e falou assim: "Você já fez isso?". Eu falei: "Oi?".
Aí ela falou assim, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, mas foi isso que você disse. E dei um sorriso de lado, assim, de soslaio. Falei para ela, Valquíria, Valquíria, calma, ainda não tem interesse mesmo que você está aqui. E dei um sorriso para ela. Então, assim, naquele momento, eu tenho certeza que se Valquíria pudesse, ela me mandaria uma carta tipo essa daí. Então, muitas vezes, eu até, num processo, conversando com um amigo meu, que é terapeuta, psicanalista, ele fala, Roberto, muitas vezes nós precisamos matar o nosso chefe. Olha que coisa horrível, mas é no sentido que, aqui, se você guardar muitas coisas aqui, que na verdade não é aqui, aqui, na verdade, é só o resultado daquilo que você tem aqui, né? Falta de ar, dor no peito, prisão de ventre, mal-estar, enjoo, são relacionadas às coisas que estão aqui. Você precisa dar vazão. Então, eu imagino que Valquíria, se ela pudesse, ela me mandaria uma carta dizendo que ela gostaria de me dizer umas palavras, né? Que durante esse tempo que estamos juntos, tenho percebido que você, e ela vai bordar o pavão, vai jogar glitter, né, no pavão albino, e vai dizer quem eu sou, como é que é, mas também, por outro lado, nunca comece uma frase com mas. Nunca. Nem com seu chefe, nem com seu colega, aprenda isso. O mas não existe. O que existe é você. E quando eu falo isso dos meus alunos de comunicação empresarial, o mas, ele faz com que eu esqueça tudo o que a pessoa vai dizer lá na frente. Então, por exemplo, eu digo algo, e aí a Valquíria pega e fala assim, mas, aí eu falo, mas o quê? Aí ela, não, então já criou. Então é uma coisa que você deve trabalhar na sua vida. Não comece uma frase com mas. Nunca, jamais. Para discordar, o ideal é você trabalhar uma coisa que nós chamamos de falácia. Tá? Eu trabalho isso com os meus alunos de argumentação jurídica, né? E falo para eles de utilizar a falácia. O que é uma falácia? É uma especulação. Então você ouve a pessoa e você começa a ir no sentido em direção à pessoa. Lá pelas tantas, você pega e diz assim: pensando melhor, por outro lado, você vai pelo eufemismo. Porque se você entrar de cara, quando alguém fala alguma coisa e eu ouço mais, a tendência é você não prestar mais atenção. Porque já você começa a querer refutar aquilo que a pessoa vai dizer. E isso é na prática. Observe para você ver. Então, essa é uma questão. Bem, como você deseja ser percebido como profissional? Tem tempos, né? Não muito tempo, mas assim, tem tempos que eu estou no mercado de trabalho e quando eu faço essa pergunta de me perceber como profissional, eu lembro de quando eu comecei, né? Onde eu estava e onde eu queria chegar. Eu não sabia exatamente onde eu queria chegar, mas eu sabia que eu não queria estar ali por muito tempo. Então, o que acontece? Se você deseja ser percebido profissionalmente, você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar em conjunto, você tem que mostrar trabalho. Mostrar trabalho não é aparecer, tá? Mostrar trabalho não é você ficar ali o tempo inteiro bajulando, não. Mas é você ser proativo. Como é você ser proativo? Questão de, nós ainda vamos falar daqui a pouco, mas a questão das habilidades e das competências, porque isso é muito trabalhado na questão pedagógica e as pessoas até hoje não sabem nem a diferença. Eu tenho colegas que não sabem, não conseguem definir o que é habilidade e o que é competência. Então, quer dizer, é uma coisa que qualquer pessoa pode saber e, baseado neste conceito, trabalhar essa sua proatividade, se a pessoa for proativa. Se a pessoa for inerte, aí fica mais difícil, a não ser que o trabalho dela seja de carimbar. Se o trabalho for de ficar carimbando, realmente ela não precisa de proatividade, a não ser acelerar ou não, né? Mas não é o caso hoje do mundo em que nós vivemos. Até mesmo, por exemplo, eu falo com os meus alunos que eles são profissionais do, né, do ensino, do trabalho deles ser estudante, então ele tem que realmente levar isso a sério, porque o estudante de hoje é o profissional de amanhã. E eu não estou nem me relacionando isso à questão da nota em si, né? Mas é o fato de que profissional eu quero ser. Então eu preciso trabalhar isso. Enquanto aluno, você tem uma oportunidade enorme de errar agora. Depois você já não vai ter mais tanta oportunidade assim. Enquanto profissional que está, por exemplo, a Valquíria, que acabou de chegar, ela tem um tempo para se adaptar, né? Ela tem que mostrar e trabalhar em conjunto. E ela vai ganhando espaço. A Valquíria, por exemplo, ela já consegue, por exemplo, nós já ouvimos duas frases dela completas
por dia. Isso já é uma coisa enorme. Antes ela não conseguia se expressar mais, agora ela consegue. Então, trata-se disso. Bem, então tá, você disse de toda essa questão, como trabalhar, e então, o que eu tenho que fazer? Bom, muitas das coisas já foram ditas, muitas das coisas você já sabe. O que, na verdade, apenas vamos fazer é dar um direcionamento, né, dentro dessa comunicação empresarial para que você estabeleça algumas normas para você. Seja você num posto mais avançado, seja você num posto intermediário, ou seja você numa situação de mais básica da empresa em qual você trabalha. Todos nós passamos por esse processo. E isso, hoje em dia, está cada vez mais oscilante, né? Então, nós dizemos muito hoje em dia que nós não somos, nós estamos. Eu sou professor há algum tempo. Algum tempo. Mas, assim, não pretendo deixar de ser. E ainda se deixar de ser, continuarei me sentindo professor. Mas posso mudar de profissão, mudar de função, né? A própria empresa onde eu trabalho me permite mudar de função e deixar o professorado de lado. É uma mudança de trabalho também. É eu alçar, querer alcançar outro nível de trabalho que não seja o de ensinar. Mas eu estou dizendo isso para vocês, mas eu não acredito nisso, tá vendo? É uma situação. Só que tem um detalhe: você não pode se ver única e exclusivamente uma pessoa que só possa fazer aquilo. Exemplo, eu, enquanto professor, tenho que pensar nas minhas habilidades, nas minhas competências que eu tenho, para que eu seja sempre útil dentro da empresa. Eu, enquanto funcionário de TI, funcionário de secretaria, também você tem sempre esses processos. Tudo depende, evidentemente, como você se enxerga. Então, essa é a questão. Se você quer se destacar, o que você tem que fazer? Fazer a diferença. Você tem que pensar em você não como sendo o suprassumo, o máximo, mas alguém que possa fazer a diferença e possa chamar a atenção para as suas habilidades e suas competências. Ah, Roberto, mas acontece que eu estou há um tempo na empresa, bastante tempo na empresa, e ninguém me enxerga. Bem, então nós temos dois lados da moeda. Ou você não está vendendo a sua imagem direito, como eu disse semana passada, né? A sua imagem pessoal não está sendo bem vendida, ou você realmente não está sendo valorizado. Aí cabe a você, não agora neste momento de pandemia que estamos vivendo, evidentemente, mas aí cabe a você começar a galgar outros caminhos. Eu me lembro de uma vez em que eu estava numa situação em que eu cheguei. Bom, aí eu tenho que dizer para vocês, né, sobre isso, como ser competente, como fazer a diferença. Bem, tem vários níveis disso, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho para vocês. Eu me lembro que eu cheguei numa situação aqui, no Espírito Santo, abril, né, houve greve onde eu estudei, e aí eu cheguei aqui em abril, bem, ninguém contratava professor em abril praticamente, né? Fiquei 2 meses batendo cabeça, e aí cheguei numa situação em que eu entrei numa sala de aula para dar aula para uma turma, e eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Mas eu não podia ir embora porque eu tinha contas a vencer. Eu falei: então vou ficar aqui. Mas eu falei: mas eu não vou ficar aqui muito tempo, não. Então eu preciso fazer o quê? Comecei a pensar formas, correr atrás, e eu me lembro, às vezes, um gesto mínimo faz uma diferença tão grande na sua vida, e às vezes não precisa de grandes gestos. Eu nunca vou esquecer o dia em que eu mudei pela primeira vez. Eu vim de Minas, já trabalhava no pré-vestibular, ganhava bem, né? Estava bem conhecido na cidade, mas eu não queria continuar lá. Eu falo que eu queria, meu sonho era morar no lugar que tinha pelo menos um aeroporto. Um aeroporto que fosse, que me levasse para qualquer lugar, que eu pudesse pegar um avião e ir para fora do país. E nem era possível ainda pegar um avião para ir para outra cidade, quiçá para outro país. Eu me encontrava nessa situação, mas eu falei: mas aqui eu não fico. Aí vim para cá. Aí cheguei aqui, fui, né, trabalhar, e aí eu me lembro que uma amiga falou assim para mim, não tinha carteira assinada, não tinha nada, a situação não era das melhores. Aí a pessoa falou assim: você viu um emprego que surgiu, uma vaga que surgiu numa escola?
particular? Eu peguei e falei assim, não. Ela falou, olha aqui, me mostrou, naquela época ainda só olhava em jornal, né? Aí eu olhei assim a vaga, tinha vaga para geografia, português, matemática, aquela coisa toda. Aí tinha vaga para português. Aí eu peguei, imprimi o currículo, né? E levei. Eram 5 para 6, eu estava no centro de Vitória e o Correio fechava às 6. Eu tinha terminado de dar aula para um supletivo, com não sei quantas pessoas gritando na minha cabeça, e eu já não aguentava mais, falei, eu não vou. E era o último dia, eu falei, eu não vou. Quando eu falei, não vou, aconteceu alguma coisa que eu simplesmente levantei, saí correndo, atravessei a rua, passei na porta e o Correio fechou. Coloquei o currículo e voltei, porque eu tinha aula à noite naquele mesmo lugar. E eu fui chamado para uma entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, eram 22 candidatos para dar aula de português. Eu era o único de fora do estado. Todos os outros, né, tinham estudado por aqui, estavam por aqui. Eu era o único de fora. Eu falei, dancei. Mas, vamos lá, já estou aqui mesmo. E eu fui o único selecionado, né? Fui o único selecionado para a vaga que tinha de professor de língua portuguesa daquela escola particular. Então, o único trabalho que eu tive que fazer foi pegar o meu currículo, sair da inércia, atravessar a rua, que acho que é a Princesa Isabel, no centro de Vitória, e entrar no Correios e depositar o meu currículo, que já estava nas minhas mãos. Eu só precisei de fazer isso. Todo o resto eu já tinha feito, né? Então, eu ia morrer na praia se eu não tivesse entrado. Ou seja, se eu não tivesse colocado o meu currículo naquele Correios, eu nunca saberia o que teria acontecido. E tudo isso mudou radicalmente a minha vida. Por quê? Porque eu saí de um supletivo que eu não tinha carteira assinada, fui para uma escola particular, isso já deu um upgrade no salário, na minha carteira, na minha profissão, e daí por diante eu comecei a enxergar outros momentos da situação, ok? É isso. Bom, então agora vem aquelas questões. Então, como ser competente? Bem, primeiro você tem que ter conhecimento. Para você ter conhecimento, são os meus colegas que saíram para o lanche e eu estou aqui com vocês muito feliz. Para você ter conhecimento, é necessário que você sempre corra atrás, leia. Gente, nós chegamos a um ponto, professor de novo, nós chegamos a um ponto que eu já viro para meus alunos e falo assim, gente, leiam qualquer coisa, leiam Quatro Rodas, leiam, sei lá, Vogue, mas pelo amor de Deus, leiam qualquer coisa, né? Eu só vejo o povo fazendo igual a Jéssica do Bike Cola. Ó, 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 né? E lê nada. Mas você sabe a vida de todo mundo e ninguém lê. Então, leia. Porque quando você lê, você adquire conhecimento, faça cursos, aproveita a pandemia, está cheio de cursos grátis pela internet, né? Se você tem capacidade, sempre tem, nós sempre temos capacidade, só vai nos faltar a vontade. Então, olha só, eu tinha o conhecimento, eu tinha a capacidade, só me faltou a vontade de atravessar a rua e colocar o currículo para que a minha vida mudasse, né? E, evidentemente, o salto para se chegar no nível superior foi mais ou menos parecido com este que eu contei para vocês. Foi diferente, mas foi ligeiramente semelhante na situação em que eu tive que me movimentar, sair do lugar. Então é isso que é ser competente. Você tem que ter conhecimento, conhecimento você adquire. Você tem que ter capacidade, a capacidade você desenvolve. E você tem que ter vontade de fazer as coisas sempre, né? Pensar fora da caixa. Isso hoje é uma coisa tão batida, porque o tempo inteiro se fala, né, de você pensar, de você levar ao seu superior, ao seu chefe ideias. Gente, não adianta ficar frustrado. 10% do que você pensar fora da caixinha será aproveitado. Mas se você sempre tiver alguma ideia e sempre propor algo novo, você será visto como alguém que tem a famosa proatividade. Pensar fora da caixinha é isso. Não precisa ser coisas mirabolantes, não. Quando eu monto, por exemplo, um slide para vocês, eu aprendi ao longo do tempo a montar slides, eu não nasci, né? Eu sempre trabalhei muito com questão da imagem. E eu não gosto de slides, muitas coisas escritas. Então, eu tive uma pessoa que me ensinou a organizar os slides, né, para que eu pudesse trabalhar aquele slide e ele não ficar cheio de informações. Ou seja, eu corri atrás para que a apresentação do slide fosse melhor do que aquilo que eu fazia. Então, quer dizer, eu sou um professor, agora eu voltei, trabalho com slides,
Os meus alunos já sabem, eu quase não escrevo no quadro. Eu sou um dos poucos professores de português que não escrevem no quadro. Não gosto de escrever no quadro. Mas por quê? Porque eu acho que eu perco tempo, né? E não tenho nada contra quem escreve no quadro. Cada professor sabe da sua necessidade. Mas eu acho que o slide me ajuda muito, porque eu pego qualquer matéria e das disciplinas que me são de competência e transformo no slide para que aquilo, com o mínimo de palavras, eu consiga passar toda a mensagem. E eu recebo muito insight dos meus próprios alunos, por exemplo, né? Nessa questão. Sair da inércia. Como é difícil, gente. É muito difícil sair da inércia. Por exemplo, eu estou sentado aqui já há algum tempo, né? E eu preciso sair da inércia. Então, eu movimento para lá, eu movimento para cá. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso, de tempos em tempos, fazer um up na minha carreira. Não quer dizer necessariamente mudar de profissão, não quer dizer necessariamente você inventar coisas novas, mas tem que sair da inércia. Todos os dias você tem que pensar assim: como que eu posso fazer isso melhor? E não é para a empresa, é para você mesmo. Por isso que eu falei, não estou aqui para defender a empresa, estou aqui para defender o profissional. Tem dias que não estamos com vontade. Ok, mas isso não pode ser constante. A sua vida profissional, ela não pode ser linear. Não significa que você não possa ficar na mesma empresa durante muitos anos. Hoje tem até essa fala, que as pessoas têm que se reinventar, porque o emprego é a famosa modernidade líquida de Bauman, né? Eu já não penso bem assim, não. Eu acho que você pode transitar por vários lugares, sim, a não ser que você queira, mas eu não vejo nenhum problema de você ficar num determinado lugar e ficar bem ali, porque a monotonia vai existir em todo e qualquer trabalho, né? Isso daí é factível, não tem como se evitar. Então eu penso o seguinte: se você gosta de se aventurar, tem tempo, tem ânimo e tem idade para isso, aí tudo bem, é excelente. Semana passada eu falei do meu amigo Pedro, que mora em Londres e viaja ao mundo inteiro porque ele trabalha num hotel e ele tem facilidades para conseguir passagens e viajar pelo mundo. Não deixa de ser uma rotina. É uma rotina que muitos pensariam assim: nossa, eu adoraria ter essa rotina. Mas ele não tem inércia. Ele trabalha, junta o dinheiro e viaja. Se você for observar, a vida dele tem um certo ritmo, né? Se ele não está no mesmo lugar sempre, ok, mas existe um certo ritmo. Então é isso, não ficar parado tempo demais. Desculpem, porque você realmente vai se cansar do trabalho, de você, das pessoas, de tudo. Então é necessário que você fuja do comum. Eu não gosto muito dessa frase, porque eu acho isso muito autoajuda. Seja proativo e positivo. Mas por quê? Vou dizer o porquê. Já está escrito em vermelho. Ó, o chefe não gosta de pessoas negativas ao seu redor. Às vezes a pessoa nem é negativa. Às vezes a pessoa ela é realista. Ela mostra, né, os fatos, ela mostra os problemas. Essa é a questão. Nós estamos cansados de saber que o chefe, que o supervisor, que o diretor, que seja o empreendedor, ele não quer problemas, ele quer solução. Então você tem que chegar ao quê? Você chega com um problema e fala assim: olha, eu tenho esse problema aqui, mas eu penso que talvez seja essa a melhor forma. Aí ele diz: não acho, tudo bem. Ok, mas pelo menos você deu uma sugestão. Então procure sempre chegar com um problema e também chegar com uma solução. Outra coisa que é difícil ser positivo: acreditar na mudança daquilo que o chefe propõe. É cansativo, porque obriga você a sair da inércia, né? E aí você passa um tempo tentando se adaptar àquela situação e aquilo te cansa, mas chega uma hora que aquilo vai se tornar comum na sua vida e você vai conseguir fluir naturalmente no trabalho. Então, a proatividade não é você ser bozo, não precisa ser o McLanche feliz, o palhaço do McDonald's também não, né? E também não é dizer que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, também ninguém aguenta, né? Moranguinho não, a série Moranguinho já saiu de cena. Aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas assim, meio chapeuzinho vermelho, ai, são doces, são pessoas são maravilhosas, nada. Não, também não. Aí mela, aí enjoa, aí não dá conta, né? Também não. Tem que ter um pouco de senso de ridículo e de realismo. Bem, na relação do trabalho, nós temos, assim como nós temos amigos em nossas vidas, eu tenho, por exemplo, o amigo João,
e tem o amigo Bosco. São dois amigos diferentes. Então, para determinadas situações, eu penso no João. Para outras determinadas situações, eu penso no Bosco. Então, no local de trabalho, é a mesma coisa. Aí eu venho com duas perguntas para você. Uma é, se você se perdesse em uma ilha deserta, que pessoa do grupo gostaria de ter com você? Não é para você pensar, eu gostaria de levar fulano de tal é tão legal, é tão simpático, mas será que fulano de tal, nesse momento da ilha deserta, seria uma boa companhia para você? Ou será que fulano de tal é aquela pessoa que é simpática e agradável porque adora ser o centro das atenções? Então você acha que numa ilha ele vai te fazer bem? Provavelmente não. Então você tem que prestar atenção no seu local de trabalho, independente de amizade ou não, porque isso é uma coisa muito importante. Fazer amizade no trabalho é fantástico, mas quando não dá para fazer amizade, o que você faz? Você simplesmente trabalha com aquela pessoa e pronto. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais baixo agora, porque ela pode me ouvir. Tem uma pessoa que está perto de mim, ela chama Adriana. Eu tenho um certo problema com ela. Eu não a levaria para uma ilha, porque eu não tenho paciência com ela, entendeu? Ela é boazinha demais, ela é simpática demais, ela me leva cocada com muito leite condensado, me enjoa. Mas, em compensação, por outro lado, eu tenho uma amiga chamada Miller, maravilhosa, pessoa fantástica. Aí, se eu tivesse que organizar uma festa, aí eu levaria a Miller, com certeza. Porque a Miller é alta astral, entendeu? A Miller é aquela pessoa pau para toda obra, quando dá para ser pau vai tijolo, dá tijolo vai ser papel, ela é ótima, ela não concorda com você, mas depois ela concorda também, porque ela percebe que você disse tá legal. Então, assim, a Adriana para algumas situações, a Miller para outras situações, entendeu? Então, quer dizer, no local de trabalho, você também tem aquelas pessoas que você pode pensar o seguinte: essa pessoa é minha amiga, tá? Essa pessoa pode ser sua amiga, ótimo. Mas em termos de trabalho, essa pessoa, muitas vezes, não é a pessoa ideal para você fazer determinadas coisas. Por exemplo, conheço uma pessoa que trabalha com uma outra pessoa que, quando a gente fala o nome, a gente vira até os olhos. No entanto, muitas das vezes em que precisa fazer alguma coisa no trabalho, ele conta com essa pessoa. Então, significa o quê? Significa que essa pessoa tem o seu valor e não é a melhor amiga. Então, temos que parar de ver o outro como sendo sempre pessoas competitivas. Para os meus alunos, para os estudantes, fica a dica. A pessoa que você tem rusga com ela hoje pode ser seu chefe amanhã. A pessoa que você tem rusga hoje pode ser o seu colega de trabalho amanhã. E eu falo muito isso para os meus alunos do direito, né? Porque eles, às vezes, num debate meio acalorado, eles perdem um pouquinho ali a compostura. Eu falo, calma, vai devagar, porque amanhã ele vai ser seu colega de trabalho, vocês vão estar a trabalhar no mesmo escritório, né? Porque acreditar que você vai formar e você vai abrir o escritório e ser o advogado, você realmente é o iludido. E aí fica a imagem do Minion para você, porque você provavelmente está nesse mundo da fantasia e da imaginação, né? Agora vem a explicação, o que é habilidade e o que é competência. A habilidade é aquilo que você faz de melhor. As habilidades, elas são suas. Elas não são natas, tá? Eu não vou entrar no campo da psicologia, porque não é a minha linha, mas eu sempre converso com um psicólogo amigo meu, e a questão das habilidades, elas são adquiridas ao longo da vida, né? Eu desenho bem, mas eu treinei desenho uma vida para desenhar bem. Hoje eu não tenho tanta habilidade em desenho, porque eu parei de dar aula de desenho já tem um tempo, mas eu sei que eu tenho traços, né? Hoje eu trabalho mais com desenho digital, e eu faço muitas coisas assim, como hobby, embora já tenha um tempo que eu não faça. Hoje a minha habilidade é estar mais em escrever, então eu estou trabalhando com escrita, estou participando de um concurso onde eu tenho que escrever vários contos, várias obras para tentar ganhar um concurso para lançar um livro no mercado. É uma habilidade que eu tenho, porque eu sempre gostei muito de ler, etc. e tal. E as competências? As competências é um conjunto de informações que chegam até você, que é o conhecimento que você adquire, que são as aptidões, que são as atitudes que você adquiriu, e você tem sempre que continuar progredindo nisso. As habilidades, elas podem estacionar ali. Eu desenho, eu toco flauta doce, porque inclusive nem estou tocando mais, né? Porque senão engorda muito, estou parado fazendo nada, foi uma piada. Espero que vocês tenham escrito kkkk, por isso que eu parei com flauta doce, mas eu toco flauta doce, eu desenho, é,
eu canto maravilhosamente bem, meus alunos sabem o quanto eu canto bem. Então, são habilidades. Elas não precisam ser continuadamente desenvolvidas. As competências em nível profissional precisam. Precisa, sim. Né? Não é que as habilidades são menos importantes, mas as habilidades, é o que eu disse, habilidade é aquilo que você faz de melhor. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade em falar. Eu não consigo falar ininterruptamente e sem perder a linha de raciocínio. Eu não tenho essa habilidade. Então, para isso, para que eu tenha essa habilidade, é preciso que eu desenvolva o quê? As minhas competências, que é um conjunto de informações que eu tenho que ter para chegar a adquirir a essa habilidade. Entende? As pessoas confundem habilidade com dom. E não é bem dom. Existem aquelas situações específicas de pessoas superdotadas, ok, deixem elas lá, que elas são uma minoria, e dá raiva quando alguém é superdotado e você não é. A pessoa vai lá, faz um cálculo de cabeça e você se mata com a calculadora científica. Paciência, fazer o quê? Nós estamos dentro da normalidade, né? Nós somos a maioria, não tem jeito. Então, não é isso. Algumas pessoas confundem habilidades com dons. Que seja um pensamento mais popular, mais leigo. Mas, na verdade, não é. As habilidades também são desenvolvidas e elas podem se estacionar. As competências, não. Em nível de trabalho, em nível de comunicação empresarial, jamais. Então, uma coisa que acontece muito na nossa vida, no trabalho, no dia a dia, é o bater e assoprar. Tem que saber bater e tem que saber assoprar também. Se você está numa posição que pode bater, né, porque nós sempre estamos numa situação, por exemplo, tem muita gente que bate em mim, e eu só tenho o aluno para poder bater. E mesmo assim eu posso bater muito, porque senão quebra. Por isso que a imagem do ovo está aí, né? Às vezes a gente apanha mais do que pode bater. E se você tem uma possibilidade de bater, bata, mas assopre, né? Ou seja, é aquela questão de como você dizer. Se você está do outro lado da situação, aí é este caso aqui, não, aqui não para no tempo, mas na verdade depois eu volto isso aqui, porque eu quero mesmo é chegar nessa situação aqui. Ah lá, ó, nessa situação. O que acontece? Eu dei um salto aqui, mas foi propositadamente. Como então eu não ficar tão sentido com essas situações? Seja a água. A água é o melhor exemplo que eu posso dar a vocês. Vocês devem estar vendo aqui. Dani, eles estão vendo a água aqui? Agora, eu só espero não entornar no teclado do computador. Ó, as duas formas da água. Nossa, parece nome de filme, estou vendo propaganda do filme. A forma da água. Olha a forma da água aqui, olha a forma da água aqui. Isso não é falsidade, isso é flexibilidade. A água tem uma capacidade enorme, né, de adquirir qualquer formato. Veja as forminhas de gelo. Então, muitas vezes da minha vida, eu tive que aprender a ser água. Às vezes é uma água meio turva, meio complicada, né? Então, de acordo com a necessidade, eu me torno essencial ou no mínimo útil à empresa, útil ao meu local de trabalho, né? Até que realmente eu possa galgar outras oportunidades na minha vida. Então era por isso que eu fiz essa pulada aqui. E aí voltando aqui nessa questão do bata e assopra, para vocês entenderem a questão da água, tá? E aí vem esse fato. Não pare no tempo, nós estamos cansados, nós vivemos um mundo eu falei semana passada, da hipermodernidade, já ultrapassamos a modernidade, a supermodernidade, estamos na hipermodernidade, ela é extremamente cansativa, é uma gama de informações gigantescas, né? Nós dormimos muitas vezes mal, sonhamos muito, estamos sempre cansados, mas independente disso, não pare no tempo pelo simples fato de que o tempo não para, né? Eu penso hoje na minha vida, eu tenho 37 anos, eu falo, Dani deu uma risadinha, não sei porquê. Dani deu uma risadinha quando eu falei 37. Eu não tenho 52, Dani. Você sabe muito bem que eu tenho 37 anos. Dani deu uma risadinha e fez assim: tá vendo? Depois quer que eu goste dela. Fica difícil, mas é isso. É isso. Cada um tem a Dani que merece na sua vida. Ah lá, agora tá gargalhando feito a Malévola. É isso, ó. Malévola parte 2. Então é isso, né? Não pare no tempo, porque quando eu penso no tempo que já passou da minha vida, mesmo que sejam só 37, eu fico pensando, graças a Deus eu tenho mais uns 50 pela frente, mas ainda assim o tempo não vai parar. Música de Cazuza, o tempo não para. Deve ser algum aluno que deve estar me perturbando e não acredita que eu tenho 37 anos. Então você diz,
O nome dele é Guilherme. Bom, pergunta se é Farage, porque se for Guilherme Farage, fala que mais tarde a gente conversa, tá? Para ele continuar no anonimato. Vocês nem vão saber quem é Guilherme, porque eu realmente não quero comentar sobre. Bem, quando nós estamos no local de trabalho, principalmente, se você ocupa alguma função mais evoluída, nós temos uma certa dificuldade de pedir ajuda. Eu, muitas vezes, não pedi ajuda, não por orgulho, mas por medo de parecer incompetente. Até um dia que eu percebi que era necessário realmente que eu pedisse ajuda. Foi justamente quando eu ocupei aquele cargo que eu falei para vocês que não foi muito bom para mim, porque eu realmente também não gostei tanto dele. Né? E graças a Deus a empresa entendeu e tudo ficou bem. Mas assim, eu tive que pedir ajuda, né, naquele momento. E aí o que acontece? Guilherme, a gente conversa depois. Então, o que acontece? Naquele momento, eu tive que pedir ajuda. Mas chegou um tempo que eu percebi que não dava mais ficar o tempo inteiro pedindo ajuda. Eu precisava assimilar as informações. Então, tinha muita coisa, muito formulário que eu tinha que preencher. O que eu fazia? Eu pegava, anotava, montava pasta, eu ia para o computador e digitava. Eu fazia papeizinhos, colava na minha mesa aqui assim, aí eu tenho que fazer isso, entrar aqui, fazer tal, SOX, não sei o quê, soquei, não soquei, socado. Quem sabe o que é SOX entende o que é isso na vida de uma pessoa, né? Então, quer dizer, eram muitas informações para serem administradas. Eu não poderia passar o tempo inteiro perguntando às pessoas. Então, você tem que aprender. Chega uma hora que você precisa aprender. Bom, se você não consegue, então é aquilo que eu disse, você tem que se adaptar. Ou você tem que dar licença, como eu fiz, né? Me adaptei à burocracia, mas outras partes não me adaptei, porque eu sentia muita falta desse contato que eu tinha com os alunos, e eu comecei, e foi uma época em que o ensino à distância na UVV surgiu, né? E aí eu fui para o ensino à distância trabalhar não só como professor, mas com funções, né, que tem a ver com isso, que me permite falar aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei como garçom, eu já trabalhei como empacotador, eu já trabalhei como ajudante de pedreiro, difícil imaginar. Hein? Padre, não, mas pula. Enfim, não, apaga, essa parte do vídeo vai ser editada. Gente, quando eu trabalhei como garçom, foi um espetáculo. Lá em Viçosa, eu conheci o dono da Garoto na época. Se vocês soubessem, a gorjeta que eu ganhei era assim, uma coisa assim extraordinária. Então foi um momento assim muito bonito da minha vida. Eu ali de garçom trabalhando, estudante, né? E nem sabia quem era. Nossa, o dono da Garoto foi um espetáculo. Eu estudei com uma das filhas dele, que formou em nutrição, a outra formou em engenharia de alimentos. Era a formatura de uma delas. E eu ganhei uma bela de uma gorjeta. Então, assim, aqueles momentos da sua vida que você nunca esquece. Torrei o dinheiro todo, mas tudo bem, deixa para lá. Naquela época era necessário. Bem, não seja um alvo o tempo inteiro na empresa. Tente se esquivar das pessoas negativas. Tente se esquivar daquelas pessoas que te fazem mal. Sempre tem, não tem jeito. Quando o espaço, então, é pequeno, né? Por exemplo, em muitas situações de nossas vidas, a pessoa chega e você fala assim, oh, meu Deus. Eu sempre oro muito para aquelas pessoas, mas para elas irem bem. Né? Elas têm que ir bem. Enquanto isso, eu sou obrigado a sorrir. Não é difícil sorrir para uma pessoa que você não tem. Eu não vou dizer que você não goste, porque eu não posso dizer isso, fica feio. Então eu não vou dizer. Mas aquela pessoa assim que você não. Entendeu? Não desce redondo, não posso fazer propaganda de bebida alcoólica também, mas que não desce redondo. Então, é aí que você faz? Dá um sorriso. Por exemplo, a pessoa vem, eu treino muito isso. Ó, lá vem a Dani, ó, a Dani tá vindo. Aí eu falo, ai meu Deus, que saco. Aí a Dani chega perto de mim, eu falo, tudo bom? Como é que você tá? E saio, e vou. Né? Então, é isso que acontece. Mas tente se blindar, tá bom? Bom, segunda-feira é sempre um problema, nem vou comentar, mas por que eu pus aqui? Toda segunda-feira a gente reclama. O problema não é a segunda-feira em si. De certa forma né? Porque a gente gostaria de ficar na cama mais um pouquinho. Mas o problema é o seguinte: além da segunda-feira, você faz aquilo que realmente gosta ou não? É necessário que você ouça mais. Gente, é muito difícil ouvir. Às vezes você tem um chefe que não te ouve. Às vezes você não ouve o chefe. Sabe qual é a tática que eu faço? Eu vou na linha da pessoa. Chega uma hora que se eu perceber que dá uma brecha, eu
Vou. Se eu perceber que não, vou no machadinho, no soldadinho e sigo a linha. Por quê? Porque alguém está acima de mim, que está assim, e então existem às vezes muitas hierarquias e eu não sei de uma série de detalhes, de uma série de informações, e aí eu tenho dificuldade de ouvir, mas também não sou ouvido, né? Isso é normal de acontecer. Outra coisa, não faça a linha de que toda vez quando alguém te chamar a atenção, você fica emburrado, você fica triste. Lembre do Diabo Veste Prada. Eu deveria ter colocado a imagem de Miranda Priestley aqui, porque aquilo sim é uma heroína aguentar aquela mulher, né? Então, muitas vezes, nós estamos em situações desse jeito. Guarde a mágoa para você, chore na cama, que é lugar quente. É assim que eu faço. Eu faço cara de paisagem, eu sorrio, né? Aí normalmente eu acabo no chocolate, fico um pouquinho mais gordo e mais feliz. Aumenta o nível de serotonina. E assim a gente vai levando. Agora, que todo mundo tem vontade de matar seu chefe, tem. Em algum momento da vida, né? Todo mundo tem. Faça isso que eu disse. É o momento agora que eu abro meu coração, minha espiritualidade para vocês e digo: ore pelo seu chefe. Né? Ou faça como a imagem à esquerda, mate-o no seu inconsciente quantas vezes for necessário. Um dia ele passa ou passa você. Quando possível, rasgue o verbo, mas rasgue o verbo no papel de seda, rasgue um verbo de uma forma que seja mais agradável e menos insultante. Não importa se você seja chefe, não importa que você esteja do outro lado da situação. E converse sempre. E não meça forças. Né? Uma coisa que eu aprendi é não medir forças. Toda vez quando você mede forças com alguém, a tendência é você perder. E se você ganhar, fica às vezes uma sensação desagradável, tá? E lembre-se, se a pessoa não gosta de você, o problema é dela, né? Então, se a pessoa não gosta de mim, é óbvio que tem mau gosto. Eu conheço pessoas que não gostam de mim, eu só lamento. Eu fico imaginando a pobreza que é essa pessoa em não gostar de mim. Né? Demonstrar interesse, já falei, sempre, né? E que você quer progredir. Todos nós queremos progredir. Então a gente demonstra interesse. Acontece que nem sempre seremos ouvidos. A questão da linguagem é uma questão à parte, que eu trabalharia a linguagem, né, comercial e a linguagem empresarial. Eu trabalho isso dentro de comunicação empresarial, mas assim, essa questão aqui é tomar cuidado com o que a gente fala. Eu, graças a Deus, falo pouco, então a minha chance de errar também é pequena, né? Eu sou uma pessoa que fala muito pouco, então eu erro muito pouco. Mas aquelas pessoas que falam muito, elas têm realmente a tendência de errar muito, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. E aí a questão da linguagem, da língua portuguesa também. Conheço pessoas que falam muito bem inglês, francês, italiano, alemão, e quando abre a boca diz uma besteira como vareia. E eu já dei um exemplo para os meus alunos de uma situação de uma pessoa formada, em que eu fiz uma pergunta, ela falou vareia. Eu entendi assim, areia? Não, não, vareia mesmo. Aí eu, dali em diante, não consegui prestar mais atenção em nada que a pessoa diz. Não significa que toda pessoa que conversa comigo, eu fico prestando atenção nos erros e corrigindo. Eu não corrijo, a não ser que a pessoa me pergunte. Então tem que ter também o dom da humildade, não se achar o sabichão. Né? Eu não corrijo as pessoas só porque às vezes elas falam errado, mas se elas tiverem dúvida e me perguntar, eu não vou perder a oportunidade de ensinar, né? E não de parecer. Cuidado com a língua, né? Eu até achei interessante, Tiago 3, versículo 5, independente de qualquer coisa, se você é ateu ou não, não são questões bíblicas, mas é um fato. Controle a sua língua ou ela te controlará. Língua presa que eu tenho. Controlará. Imagina, professor de português tem a língua presa. E-mails, adoraria falar mais sobre e-mails, mas o meu tempo é curto e eu tenho que voltar para o trabalho, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, e-mail é uma coisa complicada. Primeiro, tem gente que passa e-mail achando que está no WhatsApp. Tem gente que manda em letras garrafais. Eu tenho um pavor quando eu recebo e-mail em caixa alta. Parece que a pessoa está gritando comigo. E tem aquelas pessoas que ainda fazem e-mail caixa alta em vermelho. Até essa tá paciência, né? Se não sabe, peça outra pessoa para fazer e-mail para você, meu filho, porque ninguém mais tem paciência para esse tipo de coisa. Então, e-mail é algo que tem que ser tratado com educação. Um exemplo, os meus alunos, graças a Deus, são muito educados, mas o aluno pergunta assim para mim: que dia que você vai depositar a nota? Manda em caixa alta. Aí eu respondo assim: boa tarde, fulano. Tudo bem com você? Eu estou muito bem. Assim que eu terminar de corrigir as provas, eu coloco. Aí a pessoa manda: valeu. Quer dizer,
isso é conversa do WhatsApp, né? Caixa alta, depois a gente pode trabalhar essas questões melhores, mas assim, cuidado com o seu e-mail, peça alguém para corrigir, nem que for para o Google. Talvez o Google às vezes saiba mais português do que você, né? Infelizmente. Para encerrar a questão do trabalho, a mesa. Na comunicação empresarial, eu falo muito isso do espaço de trabalho. O nosso ambiente de trabalho se converge basicamente em uma mesa, né? Muitas das vezes em uma mesa, um canto que nós temos para trabalhar. Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. A mesa fala muito. O seu local de trabalho, né, o seu nicho de trabalho, fala muito de você. Por exemplo, esse tipo de mesa aqui, isso não é invenção minha, tá? Isso está dentro dos livros, das referências bibliográficas que eu coloquei para vocês. A questão da mesa, por exemplo, muito cheia, mas organizada. Significa que é aquela mesa em que, por mais detalhes que tenham, você observa que existe uma organização. Então, tudo é possível ser encontrado ali. Então, é uma mesa, embora organizada, tranquilo. A mesa do folgado é aquele que, eu coloquei essa imagem assim, bem simbólica, mas é aquele que trabalha junto com você e tem uma bancada e a pessoa vai avançando você. Por exemplo, a minha amiga Valquíria, ela tem esse problema. Ela fica na mesa comigo, quando eu vejo, ela encosta, eu falo, Valquíria, você não tem 3 meses, dá para você dar um espaço para mim, por favor? Ai, mas eu sou canhota. Eu falo, meu amor, tudo bem que você seja canhota, mas eu preciso apoiar. Então, é aquela pessoa espaçosa do ambiente de trabalho, né? Então, a Valquíria, por exemplo, tem esse problema. Eu estou trabalhando com ela para que seja possível que ela tome realmente um rumo na sua vida e não seja tão folgada assim. Tem a mesa da casa da tia Joana. Ah, é uma gracinha. É muito fofo. A pessoa coloca plantinha, a pessoa coloca bonequinhos, a pessoa coloca a foto da família inteira. Aí o descanso de papel de parede, o papel de parede é a família da pessoa. Tem o cachorrinho, né? É a coisa mais linda. A pessoa tem comidinha, a pessoa tem tudo ali, balinha, tem tudo. Gente, não é a sua casa. O seu nicho de trabalho não é a extensão da sua casa. Já viram aqueles filmes em que as pessoas, quando são demitidas, tudo cabe numa caixa? Tem gente que tem que pedir praticamente um caminhão de mudanças, né? Tem gente que você tem que chamar, no mínimo, uma charrete, uma carroça, para poder levar todo o material da pessoa, de tanta coisa que ela leva para dentro do trabalho dela. Então, você vê que nos filmes americanos, fica a dica, tudo tem que caber dentro de uma caixa. É isso, porque é isso, é o seu local de trabalho, né? Não significa que você não possa ter uma plantinha. O Alex, meu amigo, tem uma plantinha, um cactus. Ele põe no sol, tira do sol, ele põe gotinhas de água, é até bonitinho, dá um charme à mesa dele, né? E essa mesa daí, socorro, tem algumas pessoas assim, algumas pessoas não muito próximas a mim, mas estão assim, ligeiramente próximos, que você não pode nem chegar perto da mesa, você toma aquele susto. E aí o que acontece? Se você for tentar procurar um lápis, você não acha. E a pessoa pica e fala assim: não mexe nada não, porque do jeito que está aqui, eu sei onde é que está tudo. Isso acontece em casa e a pessoa reflete isso no trabalho, né? É aquela pessoa que tem caixa debaixo da mesa, tem depósito, tem opção de caneta, tem papéis que ficam meses ali e não pode mexer porque a pessoa diz que é importante. Então, é isso. E tem a mesa do fantasma. O Alex, esse meu amigo, ele trabalha com outro amigo que é o típico do fantasma. É bonito, você vê a mesa lá, você vê o computador, você vê a cadeira e você só não vê a pessoa. O Alex é uma pessoa que trabalha com uma outra pessoa que é meio fantasma, que é isso, aquela pessoa que nunca aparece, né, nunca está disposta a efetivamente trabalhar, mesmo que tenha o horário de trabalho. E isso acontece em várias empresas. E depois a pessoa diz, por que eu fui mandado embora? Né? Bem, sabe aqueles dias em que você se sente feia? Não. Então procure não se sentir feio. Tente se sentir sempre o mais bonito. Uma coisa que eu aprendi, e aí foi com a moda, por incrível que pareça, mas foi o comportamento da moda, não a modinha em si. Os dias em que você não estiver se sentindo bem, vista-se melhor. Porque aí as pessoas vão te elogiar, e aquilo vai te fazer bem. Tem dias que eu me sinto assim, um Sméagol. Mentira, eu nunca me sinto assim, infelizmente. Desculpem, mas eu não vou mentir para vocês. Não me acho, mas eu nunca me sinto esmigo. Eu sempre acho que eu estou bem, entendeu? Mas tem dias que eu não estou bem interiormente. Aí o que eu faço? Ponho um relógio bonito, ponho um cordão chique, ponho um brinco assim. Aí a pessoa fala, nossa, você está lindo hoje. Aí eu pego e falo, obrigado. É um sorriso falso. Eu falo assim, obrigado. E eu falo, bom, realmente eu só não estou me sentindo. Dani está mandando eu parar de falar, eu já estou terminando, tá?
né? Para poder vir as perguntas, mas o povo vai ficar tão cansado que não vai ter pergunta nenhuma. A questão do perfume, eu sempre trago, por quê? É uma questão muito importante. As pessoas gostam, muita gente gosta de perfume, né? E o que acontece? Você tem que entender que o perfume, ele é uma extensão da sua pessoa. Então, eu adoro perfume, gosto demais de perfume. Mas o que eu faço? Eu sempre uso essa frase: o meu perfume começa onde termina o seu. Então, eu já tenho uma linha de perfumes que eu sei que eu posso usar que não agride o olfato das outras pessoas, né? E eu me lembro de duas situações em que eu errei o perfume. Eu passei um perfume, 4 pessoas muito chegadas reclamaram. Aí eu falei, não, esse perfume não me cabe mais. Não posso usar esse perfume no local de trabalho. Ah, mas eu gosto do perfume. Gente, pelo amor de Deus, absinto. Alguém tem condições de usar absinto no local de trabalho? Alguém em sã consciência vai usar absinto num ônibus lotado e você ter que suportar o cheiro daquele perfume doce? Ninguém merece, ninguém tem condições. Então, isso é para você entender que o perfume, rapidamente, ele tem 3 notas. A primeira nota é de saída, é aquela que quando você bate o perfume, ele está super forte. Então passa logo o perfume, troca de roupa, passa logo o perfume. Aí ele evapora. Depois fica o quê? A nota de corpo, que é aquela que vai perdurar durante bastante tempo. E depois fica a nota de fundo, que é aquela que costuma, às vezes, quando você lava a roupa, você sente ainda o cheiro do perfume. Claro que eu estou falando de perfume importado, que os perfumes nacionais ainda não chegaram a este nível. Até porque os perfumes nacionais que nós temos, que chegam a essa linha, são muito caros. Onde eu quero chegar com essa história? Tem pessoas, eu, por exemplo, me cito, amo perfume, mas eu já sei a linha de perfumes que eu trabalho com elas e que agrada as pessoas e que não deixam as pessoas numa situação desconfortável no local de trabalho. Porque, enquanto professor, eu ando para cima e para baixo e o perfume se dilui, mas num ambiente de trabalho, com ar-condicionado ligado, e as pessoas ali não tem janela nem nada, é triste. Eu sempre percebo como as pessoas falam de mim. Nossa, tá cheiroso, hein? Eu sabia que era você. Por quê? Ah, porque eu senti o seu perfume. Agora, se a pessoa fizer careta, aí eu falo, opa, coisa errada. Mas meus amigos são tão amigos, mesmo no local de trabalho, que eles me detonam quando eu uso perfume. Errado, porque eles não vão perder a oportunidade de me detonar, né? Evidentemente. Eu não vou dizer nomes, mas, por exemplo, o tipo Eduardo Colli seria uma pessoa, um grande amigo, mora no meu coração, mas ele não perde a oportunidade de me detonar, então eu nunca posso errar o perfume perto dele, né? E para as mulheres fica a dica a questão da maquiagem. Meu amor, você não precisa vir totalmente sem maquiagem, a não ser que o seu trabalho exija e peça. Mas não venha vestida de boneca e miga também, porque também não dá, né? Então, por favor, a maquiagem no trabalho, ela é importante, ela te valoriza, ela te ajuda a demonstrar, né, uma certa preocupação com a estética, com a beleza, com o seu rosto, isso é muito importante, mas não me venha vestida de amiga e nem vestida para festa junina. Então, a mulher também tem que ter o controle da maquiagem. E o que te motiva a mudar é isso. Pense que se você não está num trabalho, num emprego adequado, que você não se sinta bem, e que você não é valorizado, o que você faz? Fica aqui a minha experiência, né, de tudo isso que eu digo, mas fica a experiência assim, eu sempre penso, eu vou sair daqui, eu vou conseguir algo melhor. E o que eu preciso fazer para isso? E eu começo, né, a colocar minha mente para trabalhar em função disso. Lamente, reclame, mas lamente e reclame só para você. Evite de fazer isso para os outros. O máximo, um colega ou outro que você tem, é normal você desabafar. Muitas vezes nós reclamamos, não é do emprego, mas é da quantidade de trabalho, é da quantidade de coisas que nós não damos conta, devido a essa hiperatividade que nós temos. Eu sei que eu gosto do meu trabalho pelo feedback que eu tive das pessoas, porque sempre quando eu reclamo que eu tenho muita coisa para fazer, eu escuto as pessoas dizerem assim, mas você gosta do que você faz. E aí eu falo, bom, se eu estou reclamando da quantidade de coisas que eu tenho para fazer, e as pessoas estão me dizendo mas você gosta, sinal que a forma como eu falo é uma forma positiva, né? É a minha maior medida de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Nem sempre estive, e não quer dizer que estarei sempre, porque nós estamos, né? Não somos nessas questões profissionais. E aí você vê quantos sonhos o mundo já tirou de você. E eu fico pensando, se eu não tivesse entrado naquele Correios, naqueles 5 minutos que faltavam, o que eu teria perdido, nem que me tiraram, né? Você não vai sair de onde está
agora se não souber para onde quer ir. Não gosto muito do para onde quer ir, acho cacofônico na língua portuguesa, mas é só para mostrar para vocês isso. Não está satisfeito? É normal. Quer mudar de emprego? Tranquilo. Conheço várias pessoas que não estavam satisfeitas na empresa em que eu trabalhei, outras empresas, como eu também já tive empresas que eu não gostei. E o que eu fiz? Fui buscando oportunidades, fui enriquecendo as minhas habilidades e as minhas competências para poder um dia sair daquele lugar e me sentir, no mínimo, livre. Quebrei a cara algumas vezes, não era o que eu esperava, né? Mas é o que acontece. Termino dizendo para vocês o seguinte: se tiver oportunidade, leiam esse livro. Ele é maravilhoso. Eu tenho esse livro, As 48 Leis do Poder. Ele é muito difícil de ler, no sentido porque ele tem assim, ele tem a leitura dele, depois ele vem com uma fábula oriental, depois ele vem com detalhes escritos em vermelho de um lado e do outro, e ele diz detalhadamente do que você precisa fazer para lidar com o seu chefe, para aparecer, entre aspas, se despontar na empresa, né? Sem ser realmente aquela pessoa que briga, fazer determinadas coisas em que, de repente, você leve o crédito pelas mínimas coisas que você faz, seja valorizado, é muito interessante. É um livro de cabeceira. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho esse livro há 2 anos, e eu parei na lei número 32. Não consegui mais, porque é muita informação, eu já não lembro das leis passadas. Mas eu quero terminar, chegar até a 48ª, e depois, aleatoriamente, como uma Bíblia, abrir e ler um tópico, né, um capítulo das 48 que tem, porque todos eles servem, é uma coisa impressionante, é um livro fantástico, tá? Que eu acho que vale a pena você ler, não de forma inteira. Bom, este é o lugar do seu trabalho perfeito, meu amor, é no céu. Se você quer o trabalho ideal, é no céu. E ainda vai depender da escala hierárquica em que você se encontrar. Porque se você for anjo, tem um acima de você, que é o arcanjo. Se você conseguir ser arcanjo, tem o querubim. Se você for querubim, tem o serafim. E se você chegar ao nível do serafim, ainda tem Deus. Então, meu amor, trabalho perfeito, se tiver, quiçá, é no céu. Não vejo em outro lugar, não é? Então, eu vejo lugares em que você se encontra, lugares em que você se acha, lugares em que você permeia e que você se sente feliz e não tem que ser feliz todos os dias. É uma roda gigante, tá bom? E eu então vou terminar aqui agradecendo a vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela insistência. Queridos alunos, muito obrigado que estiveram presentes. Obrigado pela participação de todos, tá bom? Então, um beijo, um queijo, um abraço, um afago. Até qualquer dia. Aos alunos, até a próxima aula telepresencial. Aos amigos, obrigado. Guilherme, depois a gente conversa. Dani, obrigado por tudo. Helena. Seu Jefferson, que ficou aqui participando, né?